Quem foi Marcião de Sinop e o que ele ensinou? Este é o tema da live de hoje. Shalom a todos, boa noite. Quem vos fala é o irmão Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui do estado de Minas Gerais. Que o Eterno possa estar abençoando sua vida, seu lar, sua casa, aonde quer que você esteja, e seja lá quando for que você tiver a oportunidade de assistir esta live. Desde já, peço sua cooperação com este trabalho. Se você puder dar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar aí na sua página, aí no seu feed, também nas suas redes sociais, para ajudar esta plataforma e a divulgação deste trabalho, que vai para o YouTube também, aonde eu tenho, além da página aqui intitulada pelo Facebook, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, também tem um canal pelo YouTube, intitulado também Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Todos os que puderem e que quiserem acessar este canal serão muito bem-vindos, porque este canal ele tem como objetivo a propagação da palavra do Eterno, da Bíblia dentro do seu contexto original, e isso é um prazer para mim fazer este trabalho. Que o Eterno possa estar abençoando a sua vida aonde quer que você se encontre. Vamos continuar falando deste personagem que exerceu e ainda exerce através dos seus ensinos uma influência muito grande dentro do cristianismo. E é muito importante nós conhecermos os alicerces da religião que impera aqui no Brasil. Então é importante você prestar atenção, é muito importante você buscar o conhecimento com a história, porque o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de mergulhar na história. E por não gostar da história, por não mergulhar na história, infelizmente, a maioria das pessoas acabam engolindo tudo aquilo que vem assim de bandeja, né? Elas acabam comendo na mão dos líderes. Aquilo que o líder fala, está falado, porque o líder estudou, o líder se formou, o líder se capacitou, o líder foi escolhido por Deus e eu não preciso pensar. Meu líder pensa para mim. Assim as pessoas pensam e assim elas agem. O objetivo dessas lives, hoje nós estamos na parte 7, eu creio que no próximo domingo, permitindo o Eterno, eu vou estar encerrando esta série de live falando sobre este personagem, porque existe outros que eu ainda sinto o desejo da parte do Eterno de comentar sobre quem foi o que ensinou. Por exemplo, é muito importante você saber quem foi Marcião. Nós estamos falando quem foi ele, né? Suas doutrinas, seus ensinamentos. Mas é importantíssimo você saber pelo menos de mais 3 personagens. Quem foi eles? Por exemplo, quem foi Inácio de Antioquia? Quem foi Tertuliano? E o que ensinou, né, estes personagens? E quem realmente foi Constantinos, né, que é ovacionado pelo catolicismo romano, principalmente pelo catolicismo romano, também pelos evangélicos, como um imperador romano que se converteu ao cristianismo. E nós sabemos muito bem que não foi bem assim, né? Este personagem ele tinha uma identidade completamente ignorada pelos cristãos. Este personagem, ele agiu de uma forma que a maioria das pessoas que conhecem superficialmente o nome Constantino sabe. Então é importante a gente saber sobre estes personagens, o que eles ensinaram é muito importante. E eu vou estar
falando destes personagens que veio a ser conhecido na história como os pais da igreja. E é muito importante nós sabermos disso. Eu acredito que a história ela revela muita coisa que nos ajuda a compreender as escrituras. Então é importante você mergulhar na história e você saber um pouco, eu não vou falar assim de uma maneira profunda, que você precisa mergulhar e ir fundo, sabendo quem é esses personagens. Não, mas superficialmente. Nós precisamos saber quem foram eles e o que eles ensinaram. Por quê? Os seus ensinamentos exercem uma influência e negativa, muito negativa, na religião oficial do nosso Brasil e, infelizmente, em boa parte do Ocidente, porque foi uma religião criada em concílios, foi uma religião que foi passada para as pessoas como que sendo ela uma religião criada por Jesus Cristo. Então, nós sabemos muito bem que não é assim. Para você saber o outro lado da moeda, vocês têm que mergulhar dentro da cultura hebraica, da fé judaica, que era a cultura do nosso Salvador, e a fé praticada pelo nosso Salvador, que era um judeu, filho de judeus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e retornará como um judeu. Então é importante este mergulho dentro desta ótica, dentro dessa perspectiva. Bom, hoje eu quero falar sobre o antinomismo, que foi uma doutrina forte ensinada por Marcião. Um dos motivos dele ter sido excluído, né, na linguagem de muitos, excomungado da eclésia, da igreja da época, foi os seus ensinamentos fortes naquela época. Agora eu me pergunto, como que pode uma instituição que excomunga, exclui um personagem, um líder seu, e mais tarde essa mesma instituição pega ensinamentos, conceitos, ideologias deste mesmo personagem excomungado, excluído, que recebeu o título por parte de Policarpo, que foi também um líder da época, um bispo da época, da cidade de Esmirna, da Ásia Menor. E como que pega os ensinamentos deste homem posteriormente e agora inclui dentro da sua teologia para ser ensinado nos seminários, para ser ensinado nos púlpitos, para ser ensinado através de pregações e para exercer influência através do ensino em escolas bíblicas dominicais. Eu me pergunto isso. E o pior é que grande parte das pessoas não sabe disso. Não sabe que este personagem que ensinou tantas coisas fortes, pelas quais foi ele excluído, que mais tarde eles pegam os seus ensinamentos, a sua ideologia, a sua filosofia e inclui dentro de cursos teológicos e que vai formar líderes para que através dessas ideologias seja disseminado, pregado e ensinado em púlpitos nas igrejas através de seus líderes. Então, o antinomismo, nós vamos falar sobre essa doutrina ensinada por Marcião. Estou fazendo a exposição com base não em achômetro, não naquilo que eu invento, está com base neste livro. Qual é este livro? Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e seus Talmidim, de Tzadok Ben Derer. Então, tudo que eu estou ensinando tem embasamento.
e não é fruto da minha cabeça. É fruto de pesquisa e de literatura publicada aqui no nosso Brasil. Então, na página 54, Zadok Ben-Derer discorre sobre este tema. Outra maligna herança do marcionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a lei. Então, o que significa essa expressão? Antinomismo significa contra a lei. Então, antinomismo significa ser contra os ensinos que o próprio Deus deu ao povo de Israel através de Moisés lá no Sinai. Porque quando se fala contra a lei, está se referindo contra as instruções que o Eterno passou para Moshe, para Moisés, lá no Sinai. Então, é importante você entender isso. Então, olha bem, como que um personagem pega as palavras do próprio Deus, as quais ele desce, né, a este mundo, a este Olam, a esta dimensão, para anunciar a homens que ele escolheu a sua vontade. Como que pode um personagem pegar palavras de um Deus vivo, real, o único criador do universo, e ser contra elas, a ponto de dizer que elas foram ultrapassadas, abolidas, excluídas, através da vinda de um outro personagem que é chamado de Deus Filho. Como que este personagem, né, como que pode ele ensinar algo dessa natureza? E eu te digo, ensinou, inicialmente o seu ensino repercutiu muito, teve uma repercussão negativa, alguns que abraçaram foram perseguidos, ele próprio foi excomungado da eclésia, da igreja da época, mas mais tarde, séculos mais tarde, lançaram mão dos seus ensinamentos para ensinar, maquiar, né, passar uma maquiagem e colocar dentro dos currículos teológicos novamente. Então, assim aconteceu. Então, Marcião foi um personagem que ensinou contra a lei. Antinomismo, ele foi contra a lei, contra os ensinos da Torá, que significa instrução. E essa expressão, né, a lei de Moisés, é uma expressão extremamente errada. Ela não expressa com verdade o que realmente é aquilo que Deus entregou para Moisés e para a nação de Israel, né? Que é a Torá. Torá, que significa literalmente instruções, instrução, ensino deste Deus. De acordo com Merriam-Webster, no dicionário, antinomismo é definido como uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Então, assim ensinou Marcião, né? Fez ele uma divisão entre o Deus bom e o Deus ruim. O Deus bom é o Deus Filho, que veio naquilo que ele nomeou como Novo Testamento. Coisa que não existe essa expressão. Foi ele quem criou. Antes dele não existia. Antes dele não se usava essa expressão Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem criou essa expressão foi ele, foi Marcião de Sinop. Então, ele criou também a ideologia de que existia um Deus mau, um Deus carrasco, vingativo, julgador, e este Deus era o Deus do Antigo Testamento. E existia o Deus bom,
o Deus da graça, o Deus de amor, que é o Deus do Novo Testamento. Então, este foi o conceito de Marcião. E foi ele responsável por fazer esta classificação entre Velho Testamento e Novo Testamento. Coisa que, infelizmente, pegou muito bem pego, colou muito bem colado e veio a ser adotado posteriormente, e toda a Bíblia sai com esta classificação criada por Marcião. Isso, infelizmente, é um conceito ruim, porque chama as palavras de um Deus vivo, verdadeiro e real de antigas. Isso é pejorativo e mostra um conceito errôneo e passa um conceito errôneo para as pessoas que têm contato com essa expressão. E com isso sai a tese, sai a ideia de que existe um substituto para aquilo que é antigo. E qual é o substituto? É aquilo que se diz o Evangelho da graça, que veio do Deus Filho, o Deus bom, o Deus do Novo Testamento. Então este é o conceito embutido por detrás desta inofensiva, entre aspas, aparentemente, expressão usada por Marcião. Então, queridos, é importante nós analisarmos isso e colocarmos o nosso cérebro para pensar. E fazer o seguinte questionamento: por que o povo judeu não usa essa expressão? Eles usam para se comunicar com o povo ocidental, que tem nas suas mãos as Bíblias com esta classificação. Então, para se comunicar, para uma melhor didática, eles usam sim a expressão Antigo Testamento, Novo Testamento, mas nenhum deles usa isso como sendo real, verdadeiro e certo. Eles usam isso apenas como uma forma de comunicar-se bem com o ocidental e transmitir para o ocidental, aquele que tem nas mãos a Bíblia criada com esta configuração, com este conceito vindo destes personagens. Mas todo judeu sabe que Tanar é aquilo que o cristão classifica como o Antigo Testamento, as primeiras escrituras, e aqueles que reconhecem Yeshua como Salvador, porque, infelizmente, grande parte do povo Yehudim, judeu, que não acredita, né? Eles não acreditam que Yeshua seja o Mashiach. Para mim, pessoalmente, Yeshua é sim o Mashiach. Yeshua é o Filho de Deus, ele é o Mashiach. Ele não é o próprio Eterno, ele não é o próprio Deus, ele não é o próprio Criador. Ele é filho deste Criador que é errado. O Deus único, um Deus só, que criou todas as coisas, inclusive criou o próprio Filho. Mas, então todo judeu ortodoxo, ele tem este conceito. Primeiras escrituras, ele chama de Taná. O judeu que crê que Yeshua é o Messias, ele vai crer também na Brit Hadashah. O que é Brit Hadashah? Brit Hadashah é a palavra que se designa como sendo aliança renovada. É extraída lá do livro de Jeremias, capítulo 31. Então, Brit Hadashah significa a mesma aliança que o Eterno faz com o povo de Israel, renovada através do seu Filho, através do Mashiach, enviado a este mundo para ser luz das nações, através de ser ele, né, o praticante da Torá, ser ele a Torá viva, ser ele o praticante exemplar número 1 daquilo que a Torá ensina. Então, queridos, esta classificação ela é altamente nociva, criada por Marcião de Sinopse, e é bom a gente corrigir isso e saber que isso
não existe na sua essência, na sua originalidade e não faz parte da fé original. Essa questão desta divisão Antigo Testamento, Novo Testamento, Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, não existe isso. Continuando, aqui o nosso raciocínio. Em outras, é uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Em outras palavras, as regras morais contidas na Torá, ou seja, na lei, conforme dizem, né, a maioria dos cristãos, são irrelevantes para a salvação. Será verdade? Aqui é uma pergunta. Será que alguém dito crente pode adorar Satanás e mesmo assim está salvo? Será que um crente que passa a vida toda em adultério, sem arrepender-se, herdará a vida eterna? Sabemos que não. Será que um pastor que usufrui ilegitimamente dos recursos de uma igreja irá para o paraíso, conforme muitos pensam? É claro que não. Logo, percebe-se que as regras morais contidas na Torá são importantes. Então, queridos, não existe essa questão de que a lei ela foi abolida. Porque as instruções do Eterno, elas contêm um código moral, um código ético, um código também social, que foram destinados a serem eternos, a reger a conduta de quem quer viver em intimidade com Deus de verdade, e isso é algo eterno. Não é algo transitório, não é algo que seria substituído, não é algo que passaria. E isso as Escrituras confirmam quando eu leio Jeremias 31, a partir do versículo 31, e também quando nós vemos e analisamos as palavras de Yeshua dentro do capítulo 5 de Matitiahu, que é Mateus, a partir do versículo 16, quando ele mesmo diz: não pensem vocês, quem vim abolir os ensinos da Torá, da lei, ou os profetas. Não vim abolir, eu vim completar, eu vim tornar pleno dentro da língua grega, né, da qual veio o nosso português, né, que veio as Bíblias em português, está lá plerosai. O que significa plerosai? Plerosai significa tornar pleno, completar, complementar. Então, Yeshua veio para completar os ensinamentos plenos, torná-los plenos da parte do Eterno. Então, é importante eu e você entender isso. Então, a lei, ela nunca vai passar. Ela não pode passar. Ela rege ainda os ensinamentos de Deus para o seu povo. E a igreja, ela tem a obrigação, ela teria a obrigação de viver a lei. Por quê? Porque a lei é a moral de um Deus único, que é chamado, na sua originalidade, Errá, né? Uma palavra que significa único. Ele é indivisível, ele é incorpóreo. Então, a lei, de maneira absolutamente nenhuma, as instruções do Eterno, ela pôde ser abolida, ela foi abolida, ela será abolida, principalmente por alguém tão especial, enviado pelo Eterno, como o seu filho, o Mashiach, Yeshua, o ungido por Deus, para trazer a luz da revelação do Eterno para o mundo, para a nação de Israel em primeiro lugar e para todas as nações da terra. Então é bom nós analisarmos isso, nós entendemos isso, nós compreendemos essa verdade. Vamos lá, prosseguindo.
Logo, percebe-se que as regras morais contidas na Torá são importantes. E Yeshua advertiu que quem o ama, iria obedecer os seus mandamentos. Olha, isso que ele falou, meus queridos, em Yohanan, João, capítulo 14, versículo 15, é muito importante. Ele disse, aquele que me ama guardará os mandamentos. Então, qual mandamento é esse? Os ensinamentos da Torá. Quando ele fala dos mandamentos, ele se refere às 10 palavras, conhecidas como os 10 mandamentos. Mas tudo aquilo que existe na Torá, tudo aquilo que existe nos ensinamentos que ele tinha na mão naquela época. Tem pessoas que imaginam que Yeshua, ou Jesus, tinha na mão este livro aqui com esses 66 livros. Ele não tinha. O que ele tinha na mão? Ele tinha a Torá. E ele tinha os profetas. Ele tinha o Tanar. Não existia na época dele aquilo que nós chamamos de o Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, não estava escrita ainda. Então, só para você entender a importância da Torá, da prática da lei, dos ensinos que as pessoas falam que foi abolido, ainda mais por ele. De forma alguma ele faria isso. Como que pode? Imagina bem, raciocina comigo. O pai que traz a luz, né, através da naturalidade das coisas a filhos, e ele estabelece ordens dentro de casa. Ele, como cabeça do lar, ele cria uma regra, uma série de regras, de normas para a conduta e o bem-estar de uma família. Cada um com seu dever, cada um com seu afazer, cada um com sua missão, cada um com sua função, todos com deveres, mas também com direitos. Então o pai, ele cria essas regras que visa o bom andamento da família. Aí vem o filho, né? Nasce o filho mais velho. E de repente, o filho mais velho bate no peito e diz, agora as coisas dentro dessa casa não funcionarão conforme você, pai, estabeleceu. Agora vão funcionar da minha forma. E ele desfaz das regras que o pai estabeleceu. Tudo que o pai ordenou, ele desordena e fala, não, agora vai ser desta forma. E ele estabelece outras regras, outras normas, outra forma de conduta, outro estilo de vida. Eu te pergunto, será que o pai vai aceitar o filho fazer isso? Será que o pai vai ficar contente em ver o filho estabelecer outras normas, outras regras dentro da casa dele, aonde ele é o líder? Com certeza você que tem uma mente sã vai falar não. Assim como eu falo, não, o pai não vai ficar satisfeito. Então, assim, através dessa comparação, você pode entender que não existe a possibilidade de Yeshua ter desfeito da lei, quebrado a lei, abolido a lei, porque elas são as instruções do pai para o seu povo, para os seus filhos, para a nação de Israel e para todos quanto viessem a aceitá-lo, reconhecê-lo como Deus, o Deus de Israel. Então, meus amados, é muito importante nós colocarmos os pingos nos is, como se diz. Vamos lá. Yeshua falou então, aquele que me ama guardará os mandamentos. Você ama a Yeshua? Você ama o Mashiach? Você ama a Deus de verdade? Então, você, todos nós, devemos guardar os mandamentos. Foi isso que ele falou para o filho pródigo. Quando o filho pródigo disse, mestre, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Yeshua não falou, aceite-me como seu único e suficiente Salvador. Yeshua não disse, vá para uma igreja e se batize. Aprenda as regras, as normas, as doutrinas da igreja. O credo da igreja e viva por eles. Não. Yeshua falou, você conhece os mandamentos? Guarda os mandamentos.
Guarda os mandamentos. Foi isso que Yeshua falou para o jovem que perguntou para ele: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: guarda os mandamentos. É importante você entender isso. Bem como realizaria o que o Pai deseja. Então, olha bem, Mateus 7:21. Yeshua disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Elohim, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mateus 7:21. Então, você quer dar a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Você ama a Yeshua de verdade e a Deus? Obedeça os mandamentos. Ele disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas é aquele que deseja, entrar na vida eterna. E Yeshua disse que precisa obedecer os mandamentos, precisa fazer a vontade do Pai que está nos céus. Disse ainda que, Yeshua também disse, que aquele que não desse fruto seria lançado no fogo. Mateus 7:19, está essa comparação. Então, o que é produzir frutos? Na mentalidade do cristão, produzir fruto é pegar uma alma que está lá no mundo, que não tem igreja, que não tem religião, e levar ela para a igreja. Assim pensa o cristão. Mas sabe que biblicamente este contexto, dentro do contexto original, é produzir fruto? É viver os ensinos de Deus de verdade, os mandamentos de Deus de verdade. Isso é produzir fruto. É ter os mandamentos de Deus, os ensinamentos, as instruções de Deus, vivendo e operando realmente em sua vida. Isso faz com que você produza frutos aos olhos de Deus. Disse ainda que aquele que não produzisse fruto, seria lançado no fogo. Yaakov, que é Tiago, escreveu que a fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 17 da epístola que Yaakov, Tiago, escreveu. Ou seja, é necessário algum tipo de obediência às regras morais da Torá. Então, queridos, isso é muito importante. Isso é muito interessante. Você olhar, observar isso, você ver isso, você compreender isso. A fé sem obras é morta. E o que é a obra? A obra é a prática da lei, a prática dos mandamentos, a vivência real, contínua dos ensinamentos, das instruções de Deus para a humanidade. É muito importante você compreender isso, eu compreender isso. E louvado seja Hashem, o Eterno, o Deus de Israel, por ter me dado essa compreensão. A mim que fui um pastor evangélico, ensinador da teologia cristã, ensinador da doutrina da substituição, de que a igreja substituiu Israel no plano de salvação, ensinava eu que a lei de Moisés era coisa do passado, que agora nós estamos no tempo da graça, ensinava eu com base na doutrina da Trindade, de que Deus é três, opera através de três. Não! Louvado seja o Eterno por ter aberto os meus olhos para a compreensão da verdade. Verdade esta que eu me esforço para tentar passar para as pessoas às quais eu tenho condição de comunicar-me com elas. E louvado seja Deus por aqueles que me escutam e que procuram compreender estes ensinamentos, fazendo comparações, fazendo a pesquisa necessária para comprovar, como os bereanos, a veracidade do que se diz. Louvado seja o Eterno. A ideia de que a lei, a Torá, foi abolida, difundiu-se por meio de Inácio de Antioquia. Antes de Marcião, Inácio de Antioquia. Por isso que eu quero falar destes outros personagens. Porque
estão todos dentro do mesmo saco. Já ouviu falar da expressão farinha do mesmo saco? Então, Inácio de Antioquia, Tertuliano, Marcião e outros são todos farinha do mesmo saco, e é bom você entender isso. Então, Inácio de Antioquia já ensinava contra a lei. Ele era, Inácio de Antioquia, um dos líderes da época. Ele viu os próprios apóstolos. Ele fazia parte da Kahal, dos Netzarim da época. Kahal significa congregação. Netzarim é o grupo dos nazarenos da época. Assim era designado e chamado os seguidores de Yeshua naquela época, Netzarim, os nazarenos. Então, Inácio de Antioquia fazia parte daquele grupo. Ele era um bispo da cidade de Antioquia. E assim que o último dos Talmidim de Yeshua, dos Shaliach, enviado, emissário de Yeshua, faleceu, ele fez uma cisão. Ele fez um racha. E ele começou a ensinar doutrinas erradas. Foi ele começou a ensinar contra o Shabat, que o dia agora de guarda não era o sábado, mas era o domingo. Ele começou a ensinar contra a Torá, dizendo que a Torá era para judeu e que para os demais povos da terra agora existia um outro ensinamento substituto, e aí que foi se criando a ideia de evangelho da graça. Então, Inácio de Antioquia já pregava este ensinamento nocivo na sua época, anteriormente a Marcião. Marcião aguçou a coisa. Então, Marcião e todos os demais pais da Igreja Católica, sendo incorporada por quase todos os protestantes clássicos e evangélicos, o que contraria o ensino de Yeshua no sentido de que não veio revogar os ensinamentos da Torá. Então, estes personagens, que se diziam ser pais da igreja, que ensinaram essas coisas, prestaram um desserviço, e prestam até hoje, quando ensinaram tais coisas. E o fato da Igreja Católica Apostólica Romana adotar primariamente estes ensinamentos, e principalmente o protestantismo, que é uma herança de Roma, das ideologias, teologias, da religião oficializada por Constantinos. O fato do cristianismo protestante adotar tais ensinos é péssimo. É muito ruim. Então, meus queridos, infelizmente, uma multidão incalculável de pessoas no decorrer dos séculos nasceu, viveu e morreu com base nestes ensinamentos que desonra Yeshua, que desonra a Torá e que desonra o próprio Deus, porque Yeshua não aboliu a Torá. Yeshua não desfez da lei do Pai dada no Sinai para uma nação, a fim de que esta nação representasse o Deus único para toda a terra. Revelando-se a esta nação, Deus queria que esta nação revelasse este Deus a todas as nações da terra. E a revelação maior, a expressão maior destes ensinamentos dados no Sinai foi através de um homem, um personagem que é conhecido pelo meio israelita messiânico, o qual eu faço parte, como a Torá viva. A Torá um dia esteve em pedra. Foi nas tábuas de esmeralda que ela foi entregue nas mãos de Moisés lá no Sinai. Depois, o mesmo Deus pede para que se escrevesse em papiro.
né? Folhas de junco lá do Nilo, prensada da onde veio a palavra papel. Papiro, papel. Então a Torá foi para lá, os demais ensinos. E depois, posteriormente, também escrita em pergaminhos de pele de cabra, de ovelha, devidamente preparado para receber inscrições. Então a Torá sai da pedra, passa para o pápiro, sai do pápiro, passa para o pergaminho, e aprove a Deus enviar a Torá viva, de carne e osso, através de Yeshua, através do seu filho, que viveu plenamente aquilo que cabia a ele viver, porque tem uma expressão que diz assim, as pessoas acham, não, Jesus cumpriu toda a lei. Não, ele não cumpriu toda a lei. Sabe por quê? Ninguém cumpre toda a lei. Ninguém vive todos os 613 preceitos da Torá. Sabe por quê? Que nem o próprio Jesus, Yeshua, viveu a lei plenamente, embora a Bíblia afirme isso, que ele viveu a lei, cumpriu a lei, ele mesmo afirmou isso. Ele cumpriu aquilo que cabia a ele. Existem ensinamentos dentro dos 613 preceitos que tem a Torá, que são destinados a reis, e Yeshua não foi rei. São destinados a sacerdote, ao sacerdote arônico. Yeshua não foi sacerdote da ordem de Arão. São para pais, Yeshua não foi pai de ninguém, ele não teve filho. Os filhos dele são espirituais. São para mulheres, né? Por exemplo, existem preceitos para mulheres. Cumprir no seu período de menstruação. Outros preceitos são para mulheres depois do parto. Então, como que um homem vai cumprir preceito, ordenança da Torá para a mulher? Não tem como. Então, vocês estão entendendo? 613 preceitos, porém, estes 613 preceitos não são para todo ser humano cumprir. Eu não cumpro toda a lei porque eu não sou sacerdote. Eu não sou rei. Eu não sou mulher. Então eu cumpro aquilo que me cabe. Então Yeshua viveu a Torá plenamente, mas viveu aquilo que lhe cabia. Entendam isso. Então, meus queridos e amados irmãos, infelizmente, esta pregação, ela é muito nociva, de que Jesus pôs fim na lei. De quem veio ela? De Marcião. Outros personagens também ensinaram isso? Sim, os pais da igreja. Um deles, Inácio de Antioquia, foi o primeiro a ensinar tais coisas. Marcião deu asas a isso. Tertuliano criou outras doutrinas em cima disso. Então entenda isso, meus queridos irmãos. Entenda essas verdades. Continuando. Toma-se a liberdade para reproduzir mais uma vez os relatos históricos de que os Netzarim nazarenos eram praticantes da Torá. Então, olha bem, irmão. Eu vou trazer um texto histórico, extra-bíblico, fantástico para vocês aqui agora. Ele veio das penas de Epifânio de Salamina, em um escrito da época dos apóstolos, mantido em museus e transcrito para livros dos dias de hoje. É uma testemunha ocular dos fatos ocorridos entre os apóstolos. Olha o que ele escreveu. Olha como vivia aquilo que você acha que é a igreja primitiva, coisa que nunca existiu. O que existiu foi um grupo chamado os Netzarim, os nazarenos. Na época, era assim que eles eram chamados. Muito tempo depois, quase 3 séculos depois, é que surge um grupo expressivo e que tem uma nova forma de agir, uma nova forma de servir a Deus, novas regras através do grupo chamado cristianismo, cristãos. Então, olha bem,
os nazarenos, abre aspas aqui para as palavras de Epifânio de Salamina, aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga. Então, ele estava falando do grupo original de seguidores de Yeshua, os Netzarim. Eles aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga. Agora eu te pergunto, qual é esta lei antiga que Epifânio de Salamina se referia, melhor dizendo? Ele se referia à Torá, a lei de Moisés. Então assim viviam eles lá naquelas épocas. Vamos lá. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei ordena. Diz Epifânio de Salamina no seu livro. Proclama e na forma judaica. Então, olha bem, vou repetir. Eles, os Netzarim, diz Epifânio de Salamina, não têm ideias diferentes. Ou seja, ele não tem ideias diferentes dos judeus tradicionais, dos judeus ortodoxos, dos judeus que não aceitaram, não reconheceram que Yeshua é o Messias. Então, esse grupo, os nazarenos e os judeus ortodoxos, diz Epifânio de Salamina, tem ideias iguais, tem ideias semelhantes. Eles têm as mesmas práticas, diz ele. Mas confessam tudo exatamente como a lei proclama e na forma judaica, e não na forma cristã. Da forma judaica. Então, essas palavras estão no livro Panarion, de Epifânio de Salamina, na página 29. Muitas pessoas não sabem que o próprio Martinho Lutero, olha aqui que interessante, pega essa pérola aqui. Você que acha que Martinho Lutero é um super-herói, faltou pôr touca, máscara e capa de super-herói em Martinho Lutero. Olha bem alguns dados desse personagem. Muitas pessoas não sabem que o próprio Martinho Lutero não era totalmente contra a Torá, porquanto defendia as exigências da lei moral no Tanar, primeiras escrituras, ou seja, aquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento. Apesar, de Martinho Lutero ter sido um personagem antissemita, porque ele foi sim. Sabe de onde veio as ideias para o Holocausto nazista por Hitler? Sabe de onde veio? Veio dos escritos de Martinho Lutero. Hitler tinha na cabeceira da sua cama os escritos de Martinho Lutero. E nos escritos de Martinho Lutero, Adolf Hitler, o nazista, ele tirou muitos da sua ideologia para atacar o povo judeu. Sabe por quê? Porque as palavras de Martinho Lutero estavam completamente carregadas de ódio, preconceito contra o povo Yehudim, o povo de Deus, o povo do Eterno, o povo judeu. Você não sabia disso, né? Pois é. Fique sabendo agora. Vamos lá, para nós finalizar. Então, Martinho Lutero, apesar disso que eu contei para vocês aqui, ele atesta a veracidade da Torá. Ele não era totalmente contra. Mesmo sendo ele um cristão, um padre, Martinho Lutero foi um padre, o proclamador da reforma, conforme os cristãos acham, fez uma cisão, uma proclamação aí de uma reforma protestante, implantou o protestantismo no mundo. Ele não era contra a lei. Por que os cristãos hoje são, hein? Se o próprio criador do protestantismo não era. Interessante, né? Vamos lá. Então, certa feita, Lutero sofreu a acusação de desprezar os preceitos morais da lei, ocasião em que afirmou, olha as palavras dele, abre aspas,
Na verdade, eu muito me pergunto, como veio a ser imputada a mim que eu rejeitava a lei ou os 10 mandamentos, se fazem parte de minhas próprias exposições. É que ele diz. E de vários tipos, sobre os mandamentos que também são diariamente pregados e utilizados em nossas igrejas. Para não falar da confissão e apologia e outros livros nossos. Então, aqui, né, são palavras de Martinho Lutero. Em sua obra Introdução aos Romanos, Lutero declarou que a fé salvadora não pode deixar de fazer boas obras corretamente. Então, o que Martinho Lutero está falando aqui? Que a fé por si só, sem a prática da lei, dos ensinamentos de Deus, não pode assegurar a salvação para ninguém. E isso atesta Tiago também. No seu livro, capítulo 2, versículo 17, quando diz que a fé sem obras é morta. O que você acha que ele está falando aqui? A fé por si só, se ela não for acompanhada das obras, da prática, dos ensinamentos morais de Deus, não levará ninguém a ser salvo. Então, se pode abolir a lei, então qualquer um, meu irmão. Pode matar, pode roubar, pode estrupar, pode adulterar, porque não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, aquilo que pertence ao próximo. Não jurarás falsamente, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso são preceitos morais, são mandamentos que fazem parte da lei. É a moral da coisa. Então, como que Jesus vai abolir a lei? Como que Jesus, Yeshua, vai abolir tais ensinamentos? Não existe essa possibilidade. Então, meus queridos, atesta aqui, então, Martinho Lutero, né, que a fé salvadora não pode deixar de fazer as boas obras constantemente. Qualquer um que não faz boas obras dessa maneira é um descrente. Um dos pais da igreja, o reformador Martinho Lutero, falando isso. E o que você ouve nos púlpitos das igrejas hoje? Que a lei de Moisés é coisa do passado. Que hoje nós estamos na época da graça. Que a lei, ela afundou quando Yeshua, Jesus, foi crucificado no Calvário. Não, não existe isso. Isso é teologia cristã. Não é a Bíblia quem diz assim. A teologia cristã diz sim, mas a Bíblia não. Assim é tão impossível separar a fé das obras, como separar o calor da luz do fogo. Então não tem como, querido, separar o calor da luz do fogo e separar a lei, né, de Deus, do seu povo. A lei ser abolida, não existe isso. Não tem como. Comparando o pensamento dos Nazareno com Lútero, depreende-se que os primeiros defendiam a vigência total da Torá, né? Aqui os Nazareno. Enquanto Lútero advogou a subsistência apenas da lei moral. Então aqui está a questão, né? O Mashiach foi contundente em ressaltar no famoso Sermão da Montanha que absolutamente nada da Torá seria ou poderia ser retirado. Então, com quem eu fico? Eu fico com as palavras de Martinho Lutero ou eu fico com as palavras do meu Salvador Yeshua? Eu fico com as palavras do meu Salvador Yeshua. Eu não fico com palavra de reformador nenhum, de historiador nenhum, de teólogo nenhum, de pai da igreja nenhum. Eu não fico com a palavra de nenhum sábio da Torá se ele transgride, né, em não crer que Yeshua é o Mashiach. Eu fico com as palavras do Mashiach. Eu fico com as palavras de Yeshua. O Mashiach foi contundente em ressaltar o famoso Sermão da Montanha que não veio para abolir a Torá. Não pensem que vi
abolir a Torá. Assim diz o Mashiach, ou os profetas. Não vim abolir, mas vim confirmar. Sim, é verdade. Diga a vocês. Até que os céus e a terra passem, e eu te pergunto, o céu e a terra já passou? Não. Eles são mesmo que cobriam a cabeça de Yeshua, seus talmidim naquela época. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud, uma das menores letras do alfabeto hebraico, ou um traço da Torá, passará sem que tudo aconteça. Mateus 5, 17 ao 18. Logo, a extinção total ou parcial da Torá colide com a lição de Yeshua. E neste ponto, católicos e protestantes evangélicos se igualam, como duas faces da mesma moeda. Por que eu deixei de ser evangélico? Não deixei de ser servo de Deus. Nesta live tem uma pessoa, irmã Sueli, Shalom, forte abraço para a irmã. Ela me conhece pessoalmente, fui pastor da igreja dela. Sirvo ao meu Deus, ao Deus de Israel. Não faço parte da igreja hoje. Não sou mais pastor ligado a denominações. Estou ligado, sim, à congregação israelita aqui na terra. Há irmãos, há uma confederação, há uma comunidade israelita aqui, que crê em Yeshua e que crê nos ensinos da Torá, na veracidade das escrituras judaicas, na originalidade das escrituras, na fé judaica, na cultura judaica, na fé hebraica e também no testemunho de Yeshua. Eu estou ligado a este povo e a este contexto hoje. Mas não sou mais evangélico, por quê? Porque simplesmente descobri essas verdades. Amém, minha irmã Sueli? Que o Eterno te abençoe poderosamente. Então, meus queridos, esta é a verdade. Yeshua não veio abolir lei de Moisés nenhuma. Procure a saber o que cabe a mim e a você cumprir da lei de Moisés, que na verdade não é lei dele, é lei do próprio Deus entregue a ele para ser passada, ensinada, instruída a um povo. E este povo tinha e tem a incumbência de ensinar às nações quem é o verdadeiro Deus, o único Deus, porque este Deus se revelou a um único povo, ao povo de Israel. Os deuses das nações são coisas vãs e são mentiras, porque Deus se revelou a um povo, ao povo de Israel. Então, fique inteirado sobre este assunto. E eu gostaria de encerrar esta live fazendo uma oração em seu favor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que quer dizer, ouça Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é eterno e o seu reino para todo sempre. Pai Santíssimo, Deus de todo poder, Deus de Israel, de Abraham, Yitzhak e Jacob, eu te louvo e exalto nesta noite. Eu adoro o teu santo nome, ó Deus de Israel. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas que o Senhor permitiu estar assistindo esta live. E por todos aqueles que vão assistir esta live aqui pela plataforma do Facebook e também no meu canal do YouTube. Que o Senhor estenda suas mãos desde os céus e abençoe a vida dessas pessoas. Que esta live, este ensinamento, este shiur, possa, Pai, despertar vidas. E que todos possam saber quem foi este personagem e quão nocivo é seus ensinamentos, Marcião de Sinop. Que a verdadeira fé israelita, que a verdadeira fé no Mashiach seja adotada
reconhecida, recebida por quem? Ou prover o Senhor revelar estas verdades, Pai. Desperta os pastores, que assim como eu fui, Pai, tem zelo pelas ovelhas. Muitos deles, assim como eu, querem ensinar a verdade. Porém, muitos acabam ensinando a mentira, porque é assim que a mentira foi ensinada, passando-se de verdade, passando-se por verdade, com cara de verdade. Mas, na verdade, Pai, muitos ensinam mentiras teológicas, aprendidas no decorrer dos séculos, as quais foram formuladas nos concílios para substituir os ensinamentos da Torá e do povo de Israel. Abra os olhos de ensinadores, de teólogos, de pastores, de líderes, para que aprendam e ensinem a verdade. Em nome de Yeshua, amém. Que o Eterno te abençoe. Até a próxima oportunidade. Domingo, pela 19h30, né? Pela esta plataforma, novamente estarei aqui para fazer o encerramento deste tema, desta live, quem foi Marcião de Sinop e o que ele ensinou. Shalom, boa noite a todos.